O programa Saber Direito desta semana é com o professor Miguel Roberto da Silva. O curso é sobre direito empresarial. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet, www.tvjustiça.jus.br. Olá, esse é o Saber Direito Aula. Eu sou o Miguel Roberto da Silva, advogado e professor, especialista em Direito Empresarial e mestrando em Direito. Essa semana o nosso tema é Direito Empresarial, Teoria Geral. E nessa quinta e última aula nós vamos falar sobre desconsideração da personalidade jurídica. Nas aulas anteriores nós vimos que um dos efeitos ou os efeitos que decorrem da personificação da sociedade empresária em particular, são o da autonomia patrimonial, que significa a separação, o erguimento de uma barreira que separa o patrimônio social, ou seja, os bens que foram afetados à pessoa jurídica que está se criando para que ela então possa conduzir a sua atividade econômica, e os bens particulares que permaneceram ainda sob a esfera privada de cada sócio. Então, a autonomia patrimonial é uma consequência da personificação muito importante, porque separa patrimônio da pessoa jurídica do patrimônio das pessoas, geralmente natural ou física, que compuseram, que celebraram um contrato para formar essa pessoa jurídica. Outra consequência da personificação da sociedade é a sua titularidade negocial. Quem negocia perante o mercado com terceiros é a sociedade, ainda que ela seja representada, entre aspas, já que ela é dotada de capacidade jurídica, que ela seja representada por algum sócio administrador. E terceira e última consequência da personificação é que ela é titular de direitos perante a ordem jurídica também do ponto de vista processual. Ela tem legitimidade ad processo ou legitimatio ad processo, legitimidade para estar em juízo como ré ou como autora em uma ação. Muito bem, sabe-se que é justamente essa criação, essa obra de criação da ficção legal, da personificação e a autonomia patrimonial da sociedade e depois, posteriormente, a limitação dessa responsabilidade dos sócios que leva as pessoas a se associarem, porque é vantajosa essa alternativa, para então empreenderem economicamente. Agora, ocorre que, muitas vezes, a personificação da sociedade ela serve de biombo, serve de proteção a sócios mal intencionados que, através dessa pessoa jurídica, praticam atos ilícitos em prejuízo de terceiros, normalmente seus fornecedores, clientes e o próprio mercado em si. Justamente por perceberem que muitas vezes se utiliza de maneira maliciosa e ilícita a formação da personalidade jurídica e da autonomia patrimonial para prejudicar terceiros, é que ao longo de um tempo, já de séculos, foi construída uma teoria doutrinária jurídica, jurisprudencial, que é a teoria da desconsideração da personalidade jurídica. A desconsideração da personalidade jurídica é uma doutrina que teve início nos países de formação anglo-saxã, normalmente Inglaterra e Estados Unidos. E ela foi se firmando ao longo do tempo através de uma construção jurisprudencial. Então, o que é a desconsideração da personalidade jurídica? Num determinado procedimento, processo judicial, o juiz pode afastar momentaneamente a autonomia patrimonial daquela sociedade para atingir o patrimônio pessoal dos sócios de responsabilidade limitada, quando estes se utilizam da pessoa jurídica para praticar atos ilícitos, para fazer desvio de finalidade desse empreendimento ou confusão patrimonial. Então, ao longo de muitas décadas, a jurisprudência norte-americana e inglesa, ao longo de séculos, aliás, utilizou desse expediente para, em casos excepcionais, ignorar a personificação da sociedade e então atingir o patrimônio dos sócios quando estes fazem mau uso dessa pessoa jurídica, fazem mau uso dessa proteção que a autonomia patrimonial confere aos sócios de uma sociedade de responsabilidade limitada. Bem, aqui no Brasil, durante também muitos anos, a teoria da desconsideração da personalidade jurídica, ou disregard doctrine, foi
introduzida no Brasil também através de doutrina, depois jurisprudência e somente com o advento do Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078 de 90, que ela foi positivada, ela foi transformada em lei. De início, quem introduziu a teoria da desconsideração da personalidade jurídica, a Disregard Doctrine, aqui no Brasil, foi um grande doutrinador e comercialista, Rubens Requião, na década de 60. Essa doutrina, então, passou a ser aplicada em casos esporádicos pelos aplicadores do direito, pelos juízes, pelos magistrados, e consiste numa violação do princípio da autonomia, da personalidade jurídica. Muito bem. Quais são os efeitos, né, dessa desconsideração? A desconsideração da personalidade jurídica, quando aplicada, ela não significa a nulidade do ato constitutivo da sociedade. Ela não significa a extinção da sociedade. O nome já fala. Algumas expressões distintas da Disregard Doctrine falam de levantamento do véu corporativo, ou seja, o juiz, em determinado processo em que credores estão cobrando dívidas da sociedade, não é? Que muitas vezes vão além do capital social que essa sociedade tenha, por situações criadas por má gestão dessa sociedade, por atos ilícitos dos sócios, podem pedir ao juiz de direito que, momentaneamente, no curso daquele processo judicial, para certos efeitos e atos, desconsidere a autonomia patrimonial e atinja, então, não é, o patrimônio daqueles sócios envolvidos ou que tiveram vantagem ilícita com o mau uso da personalidade jurídica. Veja só o que fala, o artigo 1024 do Código Civil. Os bens particulares dos sócios não podem ser executados por dívida da sociedade, senão depois de executados os bens sociais. O que significa isso? Isso aqui está falando que a responsabilidade dos sócios, ela é sempre subsidiária. Seja ela limitada ou ilimitada, os credores primeiro têm que executar, têm que discutir todos os bens sociais e então, na ausência de bens necessários ainda para cobrir algum resto de créditos que tenham contra essa sociedade, é que poderão investir sobre o patrimônio pessoal dos sócios. Então, mesmo o sócio de responsabilidade ilimitada pode arguir ao seu favor, caso tenha bens do seu patrimônio pessoal, não é, constritos por medidas judiciais, ele pode arguir esse artigo 1024, que é o chamado benefício de ordem. Então, os sócios de responsabilidade, ainda que ilimitada, sempre respondem subsidiariamente. Primeiro, se executa todo o patrimônio da sociedade e, se esse não for suficiente para honrar os débitos que essa sociedade tem com o mercado, então aqueles que têm responsabilidade ilimitada devem arcar com seu patrimônio social, os sócios, para honrar os créditos que o negócio, que o empreendimento jurídico, as dívidas que esse empreendimento fez no mercado. Já nos sócios de responsabilidade limitada, caso as dívidas que a sociedade tenha no mercado sejam superiores ao patrimônio dela, da sociedade, da pessoa jurídica, esses sócios que constituíram a sociedade sob responsabilidade limitada, em princípio, não deveriam entrar com bens do seu patrimônio pessoal para pagar dívidas da sociedade. Não deveriam, porque em certas circunstâncias, aplicando-se a desconsideração da personalidade jurídica, o juiz poderá, sim, suspender a eficácia do ato constitutivo, no que tange à autonomia patrimonial, para buscar no patrimônio desses sócios bens necessários e suficientes para honrar os débitos sociais. Então, duas coisas importantes da teoria da desconsideração. Suspende momentaneamente a eficácia do ato constitutivo da sociedade. Não extingue a sociedade, não anula o ato. É uma suspensão momentânea no curso daquele processo que vai resolver o problema daquele credor ou conjunto de credores que ingressou com aquela ação. Segundo, deve atingir apenas o patrimônio dos sócios que se beneficiaram, não é, das ações ilícitas ou em desconformidade com a lei que geraram aquela situação. Então, quais são essas condições ilícitas em desacordos com a lei? Nós veremos daqui a pouco. Então, desvio de finalidade, não é? Confusão patrimonial, ato ilícito, dolo, tudo isso são condições que os sócios podem
se beneficiar através do uso da personalidade jurídica em detrimento de terceiros. Nessa condição, então, está autorizado o juiz, a pedido dos credores, desconsiderar a personalidade para ingressar, para constranger bens do patrimônio pessoal desses sócios. Isso aí é o que se chamou posteriormente de teoria subjetiva, ou seja, para se aplicar a desconsideração da personalidade jurídica, era necessário a comprovação de fraude na atuação dos sócios, de mau uso da personalidade jurídica. Então, com o transcorrer da aplicação da desconsideração da personalidade jurídica, vem ocorrendo paulatinamente uma transformação, tanto na jurisprudência como na própria legislação. Eu disse a vocês que essa teoria foi trazida para o Brasil em 1960 pelo mestre Rubens Requião. E ela só foi positivada, transformada em lei, depois da edição do Código de Defesa do Consumidor em 1990. Até então, a teoria que, ao se aplicar a desconsideração da personalidade jurídica, era necessária a comprovação de fraude. Mas após a edição do Código de Defesa do Consumidor, veremos em seguir, surgiu uma outra forma de interpretar a teoria da desconsideração da personalidade jurídica, que não exige mais a comprovação da fraude. Basta que a autonomia patrimonial, que surge com a personificação da sociedade, seja empecilho ao ressarcimento dos credores, que no caso do Código de Defesa do Consumidor, são os consumidores. Então, se tem duas formas de se interpretar a teoria da desconsideração da personalidade jurídica. Numa concepção subjetivista, na qual é necessário se provar que houve fraude intencional, dolo ou culpa por parte dos sócios no uso da personalidade jurídica. A essa concepção subjetivista, o doutor Fábio Ulloa Coelho, grande professor de Direito Empresarial de São Paulo, chamou de teoria maior, não é? E na concepção objetivista, na qual o que interessa é ter havido um dano aos terceiros e que a pura existência da pessoa jurídica impeça o ressarcimento desse dano, geralmente ocorre em direito do consumidor, se aplica então o critério objetivo que o Fábio Ulloa Coelho chamou de teoria menor. Então, são duas concepções de uma mesma doutrina, que é a Disregard Doctrine. Pela teoria maior, exige-se culpa ou dolo por parte dos sócios no uso da pessoa jurídica. E na teoria menor, não se exige culpa ou dolo, basta que tenha havido efetivo prejuízo a terceiros e a existência da pessoa jurídica, de alguma forma, seja empecilho ao ressarcimento desses terceiros, normalmente os consumidores. Bem, como ocorre a aplicação da concepção subjetivista da teoria maior? Ela ocorre positivada no Código Civil e no Código de Defesa do Consumidor. A regra matriz, não é, da concepção subjetivista da aplicação da teoria da desconsideração está no Código Civil, no artigo 50, que eu vou ler agora. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. Esse artigo, o artigo 50 do Código Civil, é a regra basilar da aplicação subjetiva da teoria da desconsideração. Vejam aqui que tem de ter havido abuso da pessoa jurídica por desvio de finalidade e por confusão patrimonial. O que é o desvio de finalidade? Ora, você constitui uma sociedade, uma pessoa jurídica para exercer determinada atividade, não é? E, com o passar do tempo, você vai usando dessa pessoa jurídica para exercer atividades que nada têm a ver com aquele objeto social a que você se comprometeu, que está no ato constitutivo da sociedade. Ora, você está fazendo o quê? Um desvio de finalidade. Você está deixando de cumprir a função social a que se obrigou a fazer ao constituir aquela sociedade. O exemplo mais corriqueiro que me vem à mente foi aquele caso célebre
do Banco Santos, em São Paulo, em que o seu principal executivo, ou principal acionista, o Dr. Edmar Cid Ferreira, um banqueiro, começou a desviar dinheiro do banco para a compra de objetos de arte e outros objetos luxuosos que ele, então, utilizava como objetos pessoais seus, ou seja, como patrimônio seu. Então, com o passar do tempo, o banco começou a entrar em dificuldades e os credores, então, tiveram a infeliz notícia de que o banco entrou num processo de liquidação, não é, intervenção do Banco Central. Nessa situação, é um exemplo apenas que eu estou colocando na aula, seria permissível, comprovado os fatos alegados, que houvesse desconsideração da personalidade jurídica do banco para atingir, então, o patrimônio do banqueiro e reaver, na medida do possível, os créditos a que faziam direitos os seus clientes. Então, o desvio de finalidade é usar uma empresa para um objeto distinto daquele para o qual ela foi concebida e foi contratada, não é? A confusão patrimonial também passa aí, não é, por uma coisa semelhante, o sócio começar a confundir patrimônio privado com patrimônio da sociedade. Ora, se no momento em que se averba, se registra o ato constitutivo da sociedade, ela ganha autonomia patrimonial e tem patrimônio próprio, aqueles bens que foram transferidos, não é, para a sociedade, para que ela começasse a funcionar, não fazem mais parte do patrimônio privado dos sócios. Da mesma forma que os bens do patrimônio privado dos sócios não são bens da sociedade. Quando os sócios começam a confundir esses sinais, a utilizar bens de propriedade da pessoa jurídica, como se fossem bens particulares seus, ou então usar bens particulares seus como fossem sócios da pessoa jurídica, fossem bens da pessoa jurídica, eles estão aí cometendo esse erro que é a confusão patrimonial. Se dessa conduta gerar prejuízos a terceiros, e prejuízos estes, que a sociedade não tiver condições de arcar com seu patrimônio social, está aberta a possibilidade de haver a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica mediante a teoria subjetiva, com base em dolo ou culpa na ação dos sócios. Então, a esse ponto da aula, eu vou chamar na primeira pergunta dos nossos alunos. Meu nome é Marcos, eu gostaria de saber se a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica implica na nulidade do ato constitutivo da sociedade. Ok, Marcos. Bom, é como eu acabei de dizer há pouco tempo atrás, que a desconsideração da personalidade jurídica é um ato excepcional praticado por um juiz de direito no curso de um processo. E esse processo procura solucionar litígios de credores dessa sociedade. Então, por ser um ato jurisdicional, mais precisamente uma decisão interlocutória do juiz, esse ato não tem o condão de anular o ato constitutivo, o contrato da sociedade, e muito menos tem o condão de fazer extinguir essa sociedade. Pode ser um ato que esteja praticado pelo juiz de direito no curso de uma execução, se for principalmente de um consumidor, como os sócios podem ser chamados a cumprir as obrigações perante esse consumidor, apesar da limitação da sua responsabilidade, se formos aplicar aí a teoria da desconsideração da personalidade jurídica pelo viés objetivo, né, teoria menor, então o juiz vai suspender a eficácia do ato constitutivo momentaneamente, para no curso desse processo, então, atingir os bens dos sócios. Mas só vale para esse processo, só vale para esse pedido, para essa circunstância. No mais, a sociedade continua existindo e a autonomia da sociedade continua válida. Nós vamos ver um pouquinho mais à frente uma crítica, inclusive, porque hoje em dia tem havido uma banalização da aplicação da desconsideração da personalidade jurídica, principalmente na justiça trabalhista e em outros setores, não é? Que contraria um pouco aquela tese ou aquela doutrina original de que a desconsideração é um ato excepcional que só deveria ser aplicado em casos também muito excepcionais. Porque, do contrário, se está estimulando o empreendedorismo, já que qualquer pequeno empresário vai ter muito receio de constituir uma sociedade, ainda que
de responsabilidade limitada, se perceber que, de uma forma bastante comum e usual, a autonomia patrimonial da sociedade tem sido ignorada e os seus bens pessoais, então, podem ser chamados a responsabilizar-se por dívidas sociais, não é? Bem, falávamos aqui, então, que o artigo 50 é a base do viés subjetivo, não é? Da teoria maior, da aplicação da desconsideração da personalidade jurídica, quando houver dolo ou culpa por parte dos sócios. Com a entrada mas o artigo 50 é do Código Civil, que é de 2002. Antes de 2002, muito antes, em 1990, com a edição do Código de Defesa do Consumidor, entrou em vigor pela primeira vez a positivação, ou seja, virou norma escrita a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica. O CDC 28 nos fala o seguinte: o juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também poderá ser efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica, provocados por má administração. Ora, nós que já sabemos o viés subjetivo, teoria maior, e o viés objetivo, teoria menor, da aplicação da desconsideração da personalidade jurídica, verificamos que o 28 caput exige o quê? Um mau uso doloso ou culposo da pessoa jurídica. Ora, sócio para agir com abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação de estatuto ou contrato, evidentemente que há dolo nisso, ou no mínimo culpa. Da mesma forma, a falência ou insolvência causada por má gestão implica modalidade de culpa. Esse artigo 28 caput do Código de Defesa do Consumidor segue a mesma regra ou mesma interpretação da teoria da desconsideração que o artigo 50 do Código Civil. Somente amplia aí, não é? Mais situações, mais hipóteses para configurar, então, o mau uso doloso ou culposo da sociedade pelos sócios, que dão ênfase ou que dão ensejo à aplicação da desconsideração. Outra parte que fala bem o Código Civil a respeito da aplicação da desconsideração é o artigo 145, que fala do dolo, o artigo 158 a 165, que fala da fraude a credores da ação pauliana. O que é a fraude a credores? É quando alguém que está na iminência de se tornar insolvente, de maneira sorrateira, começa a alienar bens do seu patrimônio, se esconde para não receber cobrança, enfim, pratica uma série de atos, mas principalmente a alienação indevida de bens, para não honrar seus débitos com os seus credores. Existe aí uma ação, que é a chamada ação pauliana, na qual os credores podem, então, anular os atos de desoneração patrimonial que esse devedor fez em detrimento deles, de maneira a trazer esses bens vendidos para a esfera de influência dos credores mais antigos, não é? Então, isso são circunstâncias que, se praticadas através de uma pessoa jurídica, autorizam a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica. Outra coisa que é também bastante enfática em autorizar o uso da personalidade jurídica é o ato ilícito, não é? E o abuso de direito, que estão configurados no artigo 186 e 187 do Código Civil. O artigo 158, que está falando da fraude a credores e que possibilita a ação pauliana, diz o seguinte: os negócios de transmissão gratuita de bens ou remissão de dívida, se os praticar o devedor já insolvente ou por eles reduzido à insolvência, ainda quando o ignore, poderão ser anulados pelos credores quirografários como lesivos aos seus direitos. Esses credores, então, ingressam com a ação pauliana para reverter, para anular essa alienação indevida de bens de alguém que já estava insolvente, não é? O 186, que trata de ato ilícito, fala: aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral,
comete ato ilícito também. Por último, o 187 fala que também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, exceda manifestamente os limites impostos pelo fim econômico e social, pela boa-fé e pelos bons costumes. É uma forma também de você estar fazendo mau uso da pessoa jurídica e, se isso causar prejuízo a terceiros, a desconsideração da personalidade jurídica também poderá ser aplicada nesses casos. Bom, então, pela teoria subjetiva, a interpretação da teoria maior, ou seja, só se aplica a desconsideração quando houver esses casos que eu acabei de elencar. Tem de haver mau uso intencional ou culposo da pessoa jurídica em detrimento de terceiros e em benefício dos sócios. Coisa importante, qual é o sócio que pode ter contra si aplicada a desconsideração da personalidade jurídica? É qualquer sócio dessa sociedade? Não, é o sócio que tenha comprovadamente se beneficiado do mau uso da sociedade. Porque numa grande sociedade, muitas vezes os sócios administradores, aqueles que estão no dia a dia da empresa, têm instrumentos para esse mau uso em detrimento de terceiros e em benefício de si, inclusive em detrimento dos demais sócios. Ora, se um sócio inocente, que não tem gestão na sociedade ou que não tinha condições de perceber o que estava acontecendo, for chamado a um processo de desconsideração da personalidade jurídica, ele deve se defender, porque não foi ele o causador da situação e nem o beneficiário dessa situação, de maneira que a desconsideração nesses casos deve se aplicar somente aos sócios que deram ensejo àquela situação e que se beneficiaram dela, não é? A outra aplicação da desconsideração da personalidade jurídica é pela teoria menor e foi inaugurada com a edição do Código de Defesa do Consumidor no parágrafo 5º do artigo 28, que já foi lido. Então, o parágrafo 5º do artigo 28 fala o seguinte: também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Aqui, o legislador foi fundo e causou muita polêmica doutrinária, porque instituiu uma coisa que até então não existia, que é essa interpretação objetiva ou objetivista da teoria da desconsideração da personalidade jurídica. Se antes, para ignorar a autonomia patrimonial, suspender aquele véu corporativo e atingir o patrimônio do sócio, era necessário comprovar fraude e mau uso da pessoa jurídica, com esse dispositivo, sempre que, de alguma forma, a existência da personalidade jurídica for óbice ao ressarcimento de consumidores, credores dela, o patrimônio do sócio pode ser atingido. Veja bem, então é uma grande insegurança para os sócios de uma sociedade empresária de responsabilidade limitada terem litígios com seus consumidores, porque, tratando-se de consumidor, se aplica a teoria menor. Não é necessário que haja mau uso da sociedade, não é necessário culpa ou dolo por parte do sócio na condução do negócio, basta que tenha havido um prejuízo ao consumidor-credor e que o patrimônio da sociedade não seja suficiente para ressarcir esse prejuízo. É o caso de grandes comoções como acidentes aéreos ou de empresas que fazem produção em larga escala e dão algum prejuízo à saúde pública. Essas empresas, de acordo com esse dispositivo, estão numa situação bastante delicada. Ora, a aplicação da teoria menor, desse viés objetivista sobre a teoria da desconsideração, torna o negócio, o empreendimento econômico, uma coisa muito arriscada para os sócios, não é? Eles não conseguem mais limitar a sua responsabilidade, de maneira que isso é algo que desestimula a atividade dos agentes econômicos privados, principalmente aqueles de pequeno e médio porte. Não é? Bem, com base justamente nessa leitura objetiva da desconsideração da personalidade jurídica, que começou com esse parágrafo 5º do Código de Defesa do Consumidor, outras legislações posteriores foram agregando esse mesmo conceito. É o exemplo da Lei de Crimes Ambientais, a Lei 9.605 de 98, que no seu artigo 4º fala o seguinte: poderá ser desconsiderada
a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do meio ambiente. Então veja que em matéria de crimes ambientais, não é? A empresa, mesmo que seja de responsabilidade limitada, não é? Ela pode ser autuada, executada em juízo e se seu patrimônio não for suficiente para ressarcir o ambiente do prejuízo que causou, os seus sócios, aqueles de responsabilidade limitada, serão chamados no seu patrimônio pessoal a honrar esse prejuízo. Veja que é uma situação bastante delicada essa. Quando se trata, então, de direito do consumidor e de direito ambiental, e também em outras circunstâncias, mesmo sendo de responsabilidade limitada, os sócios estão sempre com o seu patrimônio pessoal em risco, dependendo das circunstâncias em que essa sociedade tenha se envolvido e do eventual prejuízo que ela tenha superior ao seu patrimônio. Veja sempre que, ainda que os sócios venham a responder pela desconsideração da personalidade jurídica, eles continuam tendo o benefício de ordem. A responsabilidade deles é subsidiária, de maneira que, em tese, deve-se esgotar o patrimônio social, mesmo se aplicando a desconsideração da personalidade jurídica, para então depois atingir o patrimônio dos sócios. Com base nessa visão da teoria menor, como segundo Fábio Ulloa Coelho, da aplicação objetiva da teoria da desconsideração, a justiça trabalhista, não é, tem, aplicado a desconsideração da personalidade jurídica, de certa forma, como tábula rasa, porque como quem está envolvido é o trabalhador, e o trabalhador é um credor não negocial do empresário, ou seja, é aquele que vende a sua força de trabalho através de um contrato específico, sempre que empresários têm dívidas trabalhistas e essas dívidas acabam superando a capacidade, o patrimônio da sociedade, a Justiça Trabalhista tem decidido favoravelmente aos empregados e desconsiderado a personalidade jurídica da sociedade, ainda que o empresário não tenha dado aso a essa situação, ou seja, ainda que não tenha agido com culpa ou dolo ou feito mau uso da personalidade jurídica da sociedade para causar prejuízo aos seus empregados. Muitos criticam essa posição, não é, da Justiça Trabalhista porque entendem que é um certo abuso da aplicação da desconsideração da personalidade jurídica, principalmente e evidentemente os empresários. Outra situação em que ocorre, digamos, um certo destempero na aplicação da desconsideração da personalidade jurídica é na cobrança e execução de tributos. Então, na execução de tributos, com base num dispositivo específico do Código Tributário Nacional, que é uma lei antiga de 1967, o fisco, através das suas execuções fiscais, tem solicitado e obtido, em muitos casos com sucesso, a desconsideração da personalidade jurídica para atingir patrimônio de sócios de dívidas tributárias que a sociedade, por algum motivo, não consegue pagar. Qual é o dispositivo legal que dá respaldo a essa interpretação e essa aplicação com base da desconsideração da personalidade jurídica na cobrança de tributos? É este aqui, artigo 135 do Código Tributário Nacional. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes às obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração da lei, contrato social ou estatutos. Quem é que é responsável, então? Os diretores, os gerentes, os representantes de pessoas jurídicas de direito privado. Então, na execução de créditos trabalhistas, muitas vezes, em função da má conduta ou da irresponsabilidade ou de algum descuido de sócio ou administrador da sociedade que gere um crédito, né, que o patrimônio da sociedade muitas vezes não tem condições de solver, as execuções fiscais têm preventivamente, desconsiderado a personalidade jurídica, bloqueado bens dos devedores, dos sócios dessa pessoa jurídica, para então buscar a fundo a cobrança e a execução dos seus créditos. Isso também é considerado por muitos um certo abuso, né, uma certa banalização da aplicação da desconsideração da personalidade jurídica.
O viés que deveria prevalecer é aquele da aplicação pautada na teoria subjetiva, ou seja, na teoria maior, na qual só deve ter desconsiderado a personalidade jurídica aquelas sociedades nas quais os sócios, agindo ilicitamente, dolosamente, culposamente, usaram a sociedade para trazer prejuízos a terceiros. E ainda assim, mesmo nessa condição, dever-se-ia respeitar o benefício de ordem. Só executar patrimônio privado de sócio depois que realmente ficasse comprovado que o patrimônio social não é o suficiente para honrar os débitos da sociedade. Porém, esse viés tem sido bastante desconsiderado nas aplicações de decisões judiciais, mormente que envolvam direito do consumidor, direito trabalhista e também créditos tributários. A doutrina costuma fazer uma crítica severa a isso, mas a realidade tem provado que o empresário, em princípio, é culpado, depois então que vai se verificar se ele agiu corretamente ou não. Então, se desconsidera a primeira personalidade, bloqueia-se bens do empresário e ele então vai procurar se defender e comprovar que aquela medida é desnecessária. A rigor, a desconsideração é um ato judicial, é uma decisão interlocutória do juiz que deveria ser promovida somente na fase de execução de um processo, quando ficasse comprovado que os bens da sociedade, o patrimônio dela, não são suficientes para honrar, para pagar os débitos que o negócio, que o empreendimento econômico, então, gerou junto a terceiros. Somente nessa condição é que deveria se aplicar a desconsideração da personalidade jurídica e, principalmente, contra aqueles sócios que tiveram dolo ou culpa na formação daquela situação e que se beneficiaram dessa situação. Nessa altura da aula, eu vou chamar aí, por favor, a segunda pergunta. Olá, professor Miguel. Meu nome é Fabiano Lima e tenho uma pergunta. A aplicação desmedida da teoria menor pelo Poder Judiciário pode ser prejudicial às pequenas e médias empresas? Fabiano, a sua pergunta é já uma conclusão, e de fato é isso. Por quê? Um dos chamarizes para o empreendimento econômico, principalmente do pequeno empresário, da média empresa, é a possibilidade dele limitar a sua responsabilidade patrimonial pelo risco do negócio. Veja que se num sentido se criou a empresa individual de responsabilidade limitada, na qual a pessoa física, o pequeno empresário, o empreendedor individual, pode constituir-se em pessoa jurídica justamente para poder haver essa separação patrimonial, não é? Para poder pôr a salvo o seu patrimônio pessoal. Por um outro lado, a utilização exagerada da teoria menor na aplicação da desconsideração da personalidade jurídica põe de lado essa garantia. Então veja que a desconsideração da personalidade jurídica pode ser aplicada inclusive na EIRELI ou EIRELI, na empresa individual de responsabilidade limitada. Ela será aplicada sempre que se constituir uma pessoa jurídica sob a forma de responsabilidade limitada. Então ela é aplicável na sociedade anônima, na sociedade limitada e na própria EIRELI ou EIRELI. Nas sociedades cuja responsabilidade do sócio já é ilimitada, não é necessário aplicar a desconsideração da personalidade jurídica por motivos óbvios. Então, respondendo à sua pergunta, sim, o excesso de aplicação pelo judiciário de desconsideração da personalidade jurídica, principalmente na seara trabalhista e do consumidor, é sim um desestímulo. É uma coisa que espanta o pequeno empreendedor, que às vezes prefere permanecer na irregularidade do que regularizar a sua atuação como empresário individual ou sociedade empresária e a todo tempo ver a autonomia patrimonial ignorada e arriscar o seu patrimônio pessoal. Veja que o empresário, ele é, quando atua corretamente, um batalhador, é alguém que economizou recursos, aplicou no negócio, trabalha diariamente naquele negócio procurando ser o mais eficaz possível para oferir o máximo de lucro, e ele tem um risco potencial do mercado. Ora, quem é que quer entrar numa atividade dessa sabendo que o seu patrimônio, a sua casa, o seu carro, o bem-estar da sua família está sob risco constante, porque o mercado é dinâmico, os riscos do mercado são múltiplos e diários, não é? E você está sempre
batalhando e contornando esses riscos. Ora, se você não tem nenhum tipo de garantia de que pelo menos o teu patrimônio pessoal está a salvo, realmente isso é um desestímulo, principalmente ao pequeno empreendedor. Bem, uma outra questão interessante diz respeito à desconsideração inversa. Até agora, nós estávamos falando do fato de se ignorar a autonomia patrimonial, ou seja, suspender a eficácia do ato constitutivo de uma sociedade para atingir patrimônio dos sócios em função de dívidas sociais que não foram pagas. Então, o patrimônio da sociedade é menor que suas dívidas, ou a existência da pessoa jurídica impede a cobrança dessas dívidas. Então, através de um processo judicial, se pede a um juiz para desconsiderar a personalidade jurídica, suspender momentaneamente a eficácia do ato constitutivo e atingir o patrimônio dos sócios particulares, seja pelo viés da teoria menor, objetiva, sem que haja necessariamente um ato ilícito, um mau uso da pessoa jurídica, seja pelo viés da teoria subjetiva, que exige dolo ou culpa e benefício por aquela atitude de usar ilicitamente a sociedade. A desconsideração inversa é uma outra situação de cunho jurisprudencial que tenha sido aplicada principalmente na seara do direito de família. Pela desconsideração inversa, o que se faz é buscar na sociedade bens e recursos pertencentes à cota do sócio para pagar dívidas particulares desse sócio perante terceiros. Como acontece isso? Muitas vezes, por exemplo, em um divórcio, não é? Uma separação de um casal, aquele que é mais aquinhoado ou empresário costuma, às vezes, transferir bens particulares seus, integralizando eles como capital social da sociedade. Ele pretende, com isso, confundir esses bens com os bens sociais, que são constituídos também pelos demais sócios, e impedir que, na partilha de bens com ex-cônjuge, esses bens sejam colocados. Outra situação que acontece também é aqueles que devem pensão alimentícia. Muitas vezes, eles fazem manobras para que os seus bens e recursos sejam todos colocados no capital social de uma empresa, como patrimônio dela, de uma sociedade, como uma forma de se eximir da responsabilidade do pagamento de alimentos. Ora, qualquer dessas situações está se fazendo mau uso da pessoa jurídica, está se tentando contornar ilicitamente obrigações, não é? Transferindo para a sociedade bens que são do seu patrimônio particular. Numa condição dessa, desde que provado, é comum haver a desconsideração inversa, ou seja, desconsidera-se a autonomia patrimonial da pessoa jurídica para buscar dentro do patrimônio social bens que pertençam ao sócio e que esse está escondendo, ocultando através desse expediente para não honrar dívidas de pensão alimentícia ou causar simulações que impeçam uma correta partilha de bens com o ex-cônjuge. Isso chama-se, então, desconsideração inversa. Não está positivada, mas é utilizada pela jurisprudência, principalmente na área de direito de família. Uma outra coisa que vale a pena agregar aqui, saindo um pouquinho da desconsideração da personalidade jurídica, é a chamada teoria ultra vires, que é aquela que busca responsabilizar ou não a sociedade por atos que seus representantes e administradores tomem perante terceiros. O que significa isso? Eu disse que, com a personificação da sociedade, ela ganha autonomia patrimonial, legitimidade negocial e titularidade ou legitimidade processual. O que é essa titularidade negocial? Quando um representante de uma empresa, um administrador, está negociando um contrato, seja com fornecedor, com cliente, ele está negociando em nome da sociedade. Mas será que esse administrador, representante da sociedade, ao negociar contrato em nome dela, com terceiros, está cumprindo os seus limites de poder? Será que ele não está tomando atitudes e negociando coisas para além dos seus limites de poder, além daquilo que estava previsto no contrato social? Suponhamos que ele faça, então, negócios dessa natureza.
quem é que deve responder por esse excesso de poder nessa negociação? É a própria sociedade empresária, a pessoa jurídica, ou ele, administrador, que, contrariando o estatuto ou o contrato social, contrariando a lei e mesmo superando os limites de outorga de poder que ele tinha, praticou atos além daqueles autorizados? A teoria ultra vires trata disso e ela vem em 2 artigos do Código Civil. É o artigo 47 e o artigo 1015. O 47 diz o seguinte: obrigam a pessoa jurídica os atos dos administradores exercidos no limite de seus poderes definidos no ato constitutivo. O que o artigo não está dizendo, mas se pode depreender, é que, quando um administrador pratica atos além dos limites definidos no ato constitutivo, esse ato é chamado ato ultra vires e, em tese, não deveria responsabilizar a pessoa jurídica, mas sim a pessoa física do administrador que excedeu seus poderes. O 1015, também falando da teoria ultra vires, fala: no silêncio do contrato, os administradores podem praticar todos os atos pertinentes à gestão da sociedade. O excesso por parte dos administradores pode ser oposto a terceiros se ocorrer ao menos uma das seguintes hipóteses: a limitação de poder estiver escrita ou averbada no registro próprio da sociedade, que é a junta comercial ou cartório de registro de pessoas jurídicas, provando-se que era conhecida do terceiro. E, por último, tratando-se de operação evidentemente estranha aos negócios da sociedade. O que está querendo dizer o artigo é que a pessoa jurídica pode não honrar um contrato que tenha sido feito por um dos seus administradores se a limitação de poderes ao negociar esse contrato desse administrador estava registrada no registro competente, vale dizer, era de conhecimento público. Provando que o terceiro que negociava com esse administrador estava de má fé, conhecia a limitação de poder dele e mesmo assim fez o negócio jurídico. O terceiro, tratando-se de uma operação evidentemente estranha ao objeto da sociedade. Uma sociedade, então, que vende carros, um administrador não vai negociar aluguel de imóveis, porque isso nada tem a ver com o objeto social. Então, cabe ao terceiro que negocia com uma sociedade através de um representante do administrador se cercar de cautelas, não é? Principalmente se esse terceiro for um outro empresário ou um fornecedor. Já o consumidor, há uma certa flexibilidade, porque não se exige dele um conhecimento aprofundado de como funciona a sociedade empresária e muito menos consulta a junta comercial para saber se determinado administrador está ou não procedendo dentro dos limites do contrato ou de outorga de poderes que recebeu. Isso aí, então, é a teoria ultra vires, positivada no Brasil nos artigos 47 do Código Civil e no artigo 1015, também do mesmo Código. Com isso, chegamos ao fim dessa nossa última aula e, em resumo, o que nós vimos? Primeiro, vemos o efeito da personificação da sociedade, dando relevo à questão da autonomia patrimonial. Depois falamos que esses efeitos da autonomia patrimonial pode ser excepcionado através da aplicação da desconsideração da personalidade jurídica. E vimos que a desconsideração é aplicada em 2 concepções: a teoria subjetivista ou maior ou a teoria objetivista ou menor. Na primeira, se exige dolo, se exige culpa por parte dos sócios da sociedade empresária. Na segunda, que é a teoria menor, basta que haja prejuízo a terceiros, independentemente de culpa ou dolo dos sócios da sociedade. Na desconsideração inversa, nós vimos que se busca no patrimônio da sociedade bens que, na verdade, são dos sócios para honrar dívidas dele com credores, sobretudo no direito de família. Dessa aula fica claro que há, hoje em dia, um certo exagero na aplicação da desconsideração da personalidade jurídica e esse exagero é, de certa forma, um desestímulo ao pequeno e médio empreendedor. Muito obrigado, foi um prazer estar com vocês. Até nosso próximo curso. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet, www.tvjustiça.jus.br.